Olá, alunos e alunas! Para você que está aí exatamente agora na sala do Acerte Concursos, aguardando a aula começar, você do Cine Acerte, para você que me acompanha nas redes sociais, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, para você que já é meu aluno VIP, ok, todas essas aulas aí ajudarão bastante vocês no processo de resolução de questões. Lembre-se sempre, resolver questões é fundamental, porque faz com que você conheça a banca organizadora, lhe dá mais segurança, isso reduz a sua ansiedade, reduz o seu nervosismo, reduz o seu estresse, enfim, resolver questão é fundamental à sua aprovação. Vamos nessa? Olha só, mas antes, se você ainda não anotou as minhas redes sociais, faça isso imediatamente, é quase que uma overdose. Sempre que a gente está resolvendo o Cine Acerte, a gente traz essas redes sociais novamente, porque se você ainda não está seguindo, é importantíssimo, é imprescindível que siga, para que você tenha acesso a todas as nossas ferramentas. E-mail, vamos lá. Qual é o e-mail do prof? prof.alanvinicius@gmail.com. WhatsApp de dicas 71984911908. O que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar esse número na agenda do seu celular e vai me mandar uma mensagem. Nessa mensagem deve constar o seu nome, o seu município e o concurso que você almeja, tá certo? É importante que conste todas essas informações. Facebook é a minha fanpage, prof.alanvinicius, importante que você anote, você siga a fanpage. Instagram, @prof.alanvinicius, siga o canal no Instagram, em verdade, a página no Instagram. O YouTube, Alan Vinícius Professor, diversas aulas de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Muito legal, muito importante que você tenha acesso a essas questões. Beleza? Vamos nessa? Massa! Olha só. Questão de número 36. Determinado estado da federação, com elevado potencial agrícola, editou lei contendo detalhada disciplina afeta ao direito agrário, que deveria viger nos limites do seu território. Então, observe que na questão eu tenho um estado, esse estado ele vem e disciplina e edita uma lei, então o estado ele legislou e ele legislou sobre qual matéria? Sobre direito agrário. Isso é importantíssimo que você coloque como fatores ou pontos-chave da questão. Vamos lá, a União, que até então não havia legislado sobre a matéria, editou poucos anos depois lei que disciplinava parte das temáticas tratadas na lei estadual. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional de divisão de competências legislativas entre os entes federativos, assinale a afirmativa correta. Gente, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, existem dois grandes grupos de competências que envolvam a União. Nós temos competências legislativas e nós temos competências administrativas. Essas competências administrativas também podem ser chamadas de competências materiais. Elas têm a ver diretamente com a execução, repito, elas têm a ver diretamente com a execução de tarefas, de atividades. É importante isso. Então, nessas competências legislativas, nós temos as competências que são privativas da União, competências privativas da União, e nós temos as competências que são concorrentes. Quando nós falamos em competências concorrentes, nós temos a União, os Estados e o Distrito Federal. No caso do âmbito das competências concorrentes, anote um detalhe super importante. Os municípios não fazem parte das competências concorrentes, tá certo? Os municípios estão fora. Então, quando a gente pensa nos municípios,
eles estão fora da ideia das competências denominadas de competências concorrentes. Toda atenção para este aspecto, tá certo? Nas competências administrativas ou materiais envolvendo a União, nós temos as competências que são exclusivas da União. Importante aí frisarmos que as exclusivas, diferente das privativas, nas exclusivas não cabem delegação, enquanto que as competências privativas elas podem ser delegadas. E a 2, nós temos as competências que são consideradas competências comuns. Nas competências comuns, aí sim nós temos todos os entes, a União, os estados, os municípios e o DF. Aí você fala assim, poxa, Alan, como é que eu vou lembrar qual é que tem município comum ou concorrente? Fácil. Veja que município começa com M e depois vem um U de município. Então a comum tem. Observe que a competência concorrente, a palavra concorrente não tem o M de município. Tá bom? Massa. Então vamos lá. Olha só, olha só, olha só. Quando se fala em direito agrário, a legislar sobre direito agrário é uma competência que é privativa da União. Onde é que eu sei disso? Ao analisar o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Tá lá. Legislar sobre direito agrário. Então, toda atenção, automaticamente essa lei editada ela é inconstitucional. Então, a lei estadual é inconstitucional, ok. A lei estadual, prevalece integralmente sobre a lei da União, isso está errado. A lei estadual, em razão da especificidade, prevalece naquilo que não contrariar. Ela não prevalece porque ela não poderia ter sido editada. A lei é inconstitucional por violar competência exclusiva do Estado. A lei da União é inconstitucional, verdade? Agora que eu estou analisando o que está escrito aqui. Não, aqui já está errado. A lei da União é constitucional, porque é ela que pode tratar de direito agrário. A lei da União somente não seria inconstitucional se fosse editada em momento anterior à lei estadual. Está errado também. Então vamos lá. A lei estadual é inconstitucional por versar sobre matéria de competência legislativa privativa da União. É o que está descrito aqui. Questão 36, resposta à letra A. Questão boa, questão interessante, deu para a gente revisar bastante, hein? Questão de número 37. Veja que é mais uma questão prática. Determinado vereador percebeu que a lei X do respectivo município, tão importante, lei municipal, apesar de estar plenamente harmônica com a Constituição Federal de 88, apresentava certas dissonâncias em relação à Constituição do Estado. Então, nós já temos problemas com esta lei. Porque esta lei, ela deve obediência. Então, ela deve obediência tanto à Constituição Federal, à Constituição Estadual, como à lei orgânica do município, que é a LOM. Afinal, a Constituição detalha a disciplina estatutária relativa a servidores públicos municipais. Isso com o objetivo de uniformizar a matéria em todos os municípios. À luz desse quadro, o vereador solicitou à sua assessoria que analisasse os aspectos gerais da influência das Constituições Federal de 88 e do Estado sobre a legislação do município. Dentre as opções abaixo, a única que se mostra harmônica com a sistemática constitucional é, vamos lá, a Lei X, por força do princípio da simetria, não poderia destoar de nenhum comando da Constituição estadual, mesmo que relativo à matéria de competência do município. Aqui é que está o erro, porque se a matéria de competência do município, o Estado não poderia invadir essa competência, por mais que o Estado tenha um âmbito territorial superior ao município, mas não tem um âmbito jurídico superior. A Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competência estabelecida na Constituição Federal de 88. Exatamente, ela não pode desconsiderar, devendo preservar a autonomia do município. Perfeito, tem que preservar. A Constituição Estadual, para vincular o município na edição da Lei X, deveria dispor de maneira expressa que a respectiva norma incidiria sobre todos os municípios. Presta atenção, para vincular, ela não precisa dizer isso de forma expressa.
tá certo? Porque a Constituição ela já determina que as leis municipais devem respeitar a sistemática da Constituição do Estado e a Constituição Federal. A Lei X, por força do princípio da unidade nacional, deveria observar os comandos da Constituição de 88. Sim, não os da Constituição Estadual. Está errado. Tem que respeitar tanto uns quanto os outros. Agora, é lógico que a Constituição do Estado não pode invadir competência do município, mitigando a sua autonomia. Em razão da autonomia política dos entes, tanto a Constituição Federal de 88 como a Constituição Estadual não vinculariam os municípios. Isso também está errado. Questão de número 37, a resposta é a letra B. Vamos lá, galera, a próxima questão de número 38. Logo após tomar posse no cargo, determinado deputado estadual foi informado por seus assessores que diversas associações solicitaram a apresentação de projeto de lei que disciplinasse certas condutas. Os assessores também informaram que a matéria era de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Vamos lembrar que quando nós falamos em competência concorrente, as funções elas são divididas. A União ela serve para estabelecer normas gerais sobre determinada matéria. Quando nós pensamos nos estados, e isso vale para o Distrito Federal, quando ele atua como se estado fosse, ele vai editar normas específicas. O que é que nós precisamos observar? Cada um tem um papel. Só que eu posso ter situações em que a União ela não tem editado ainda a lei sobre normas gerais. Ou seja, eu preciso aqui que você analise duas grandes peculiaridades que eu vou chamar aqui de atenção. Qual é a atenção número 1? Quando eu tiver ausência de lei federal sobre normas gerais. Quando isso acontece, a ausência de lei federal sobre normas gerais, os estados, qual é a consequência? Os estados exercerão competência legislativa plena. Essa é a consequência. Aí depois vem a segunda possibilidade de pergunta na sua prova. E se a lei federal surgir depois? Surgir depois é uma lei que a gente chama de superveniente. Então a superveniência de lei federal, já sabe, sobre normas gerais, ou seja, se surgir depois uma lei federal sobre normas gerais, o que é que acontece com a lei estadual? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Importante, no que lhe for contrária. Não revoga. Caso a questão diga que existirá revogação da lei estadual, isso está errado, porque lei federal não pode revogar uma lei estadual, porque elas tratam de... O âmbito de competência delas é um âmbito diferente. Então vamos lá. Não poderia destoar das normas gerais anteriormente editadas pela União. Exatamente. Veja só, os assessores informaram que a matéria era de competência concorrente. Então não poderia destoar das normas gerais anteriormente editadas pela União. Exatamente.
poderia ser livremente apresentado, não estando vinculado às normas editadas pela União. Errado. C. Somente poderia ser apresentado caso a União, em momento anterior, tivesse veiculado normas gerais. Errado. Porque quando eu tenho a ausência de lei federal, os estados exercerão competência legislativa plena. Somente poderia ser apresentado caso autorizado pela União? Não. Mesmo que a União seja silente, os estados poderão atuar. E por veicular normas específicas para o estado, revogaria as normas gerais editadas pela União de jeito algum. Assim como a União não revoga as normas do estado, o estado não revoga as normas pertencentes à União. Então ficamos com a questão 38, com a resposta letra A. Vamos para a próxima, questão 39, uma questão agora da ESAF. Assinale a opção cuja competência não compete privativamente à União legislar sobre, olha só, não. Transporte e trânsito, competência privativa da União. Serviço postal, privativa da União. Propaganda comercial, privativa da União. Sistema de consórcios e sorteios, privativa da União. A parte de orçamento, ela é de competência concorrente. Então, automaticamente, a questão 39, a resposta é a letra E. E, por fim, vamos para a questão de número 40. Em relação à organização político-administrativa nos termos da Constituição, é incorreto afirmar. A reintegração do território será regulada por lei complementar. Gente, tudo envolvendo o território está relacionado à lei complementar. Chamando a atenção que quando nós falamos em territórios, aqui o que a gente está conversando é sobre territórios federais. Os territórios federais, eles integram a União, tá certo? Eles integram a União. Os municípios podem ser incorporados por meio de lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Sim, em verdade tem que ter plebiscito, tem que ter lei estadual, mas tem que respeitar o período determinado em lei complementar federal. É exatamente o disposto no artigo 18, em seu parágrafo 4º. O desmembramento de Estado está sujeito à consulta prévia, sempre. De Estado ou de município tem que ter consulta prévia. Esta consulta ela se dá sempre através de plebiscito. O que está errado aqui é porque se afirma referendo. Lembrando que consulta prévia é plebiscito, consulta posterior seria referendo. Mas nesses casos que eu estou citando, nunca é referendo, sempre plebiscito. Os territórios federais integram a União, foi o que eu falei aqui agora há pouco, e faz necessária a divulgação dos estudos de viabilidade municipal a fim de viabilizar a eventual fusão de município. Não só fusão, incorporação, desmembramento ou simplesmente a criação de um município. Portanto, a questão de número 40, a resposta é a letra C. Gostaria aqui de lhe dar um grande recado, antes de você ir embora, antes de você desligar. Anote aí, eu quero muito que você tenha acesso a todas as minhas ferramentas online. Então anote aí que eu vou lhe conceder um presente. www.profalanvinicius.com/VIP profalanvinicius.com/VIP. O que é que você vai fazer agora mesmo? Você vai fazer uma inscrição e terá acesso 100% gratuito aos meus cursos online. Esse acesso gratuito à ferramenta será efetuado por 7 dias. 7 dias gratuitos, e eu vou acompanhar você ao longo desses 7 dias, lhe orientando, efetuando uma verdadeira mentoria, que é um acompanhamento ao longo desses 7 dias, para que juntos nós possamos encontrar o melhor caminho à sua aprovação. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos rumo à aprovação. Falei!